Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Estava essa semana pensando em algumas coisas, inclusive, que eu compartilharia com os irmãos hoje. E fiz começo a pensar em várias coisas e tudo mais. Dizem que o carnaval, o Brasil só começa depois do carnaval, né? Então começa a focar, e agora? Passou o carnaval, onde eu vou me apoiar agora? Né? Vou na Páscoa, no aniversário, no Natal. Tem que começar, né? E aí eu fiz algumas reflexões muito importantes para a minha vida. A primeira delas que eu estou fora do peso, não é culpa minha, é culpa da igreja. Afinal, eu não sei porque a gente não vai almoçar aqui hoje. Olha, não tem cheiro de comida hoje, tem um problema. Mas irmãos, eu fui pego por uma música essa semana e depois por uma frase do Ronaldo Bezerra, um post de 2019, que diz o seguinte: a derrota vem de olhar para trás, a distração vem de olhar em volta, o desânimo vem de olhar para baixo, mas a libertação vem de olhar para cima. Vou repetir de novo para você marcar aí. A derrota vem de olhar para trás, a distração vem de olhar em volta, o desânimo vem de olhar para baixo, a libertação vem de olhar para cima. Hebreus 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para onde nós estamos olhando? Para onde nós olhamos? Para onde iremos? Aonde está a nossa visão? Para onde estão os nossos olhos? Nossos olhos estão aonde? Eu fiz essa pergunta e a frase do Ronaldo Bezerra veio a calhar, porque, como ele disse, nós temos possibilidades de olhar. O Ronaldo contou aqui 4 olhares, é sobre eles que eu quero falar nessa manhã. O primeiro deles, ele fala que a derrota vem de olhar para trás. E nós, muitas vezes, hoje, por uma série de situações, nós voltamos os nossos olhos para trás. E quando nós olhamos para trás, segundo o Ronaldo Bezerra, um conhecido de pastor, músico, uma série de coisas, eu gostei da propriedade que ele tem de colocar que olhar para trás é uma derrota. Lucas 9,62, Jesus diz o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você já viu alguém arando, alguém fazendo isso, ele está ali, tem um animal puxando, e aquela pessoa que está guiando ali, ele está segurando ali o arado, e ele não pode tirar os olhos, porque a linha precisa ser retinha. Ele tem que colocar uma força, porque senão ali o canal que tem que ser feito precisa ter uma profundidade certa. A pessoa que está arando, ele precisa focar e olhar para frente, focar naquilo que ele está fazendo. E ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando coisas que deixou para trás, então, segundo Jesus, é apto para o reino de Deus. Sabe o maior exemplo disso? O povo lá de Israel. O salmista no Salmo 78, ele está contando essa história. Ele fala o seguinte: todo o Salmo 78 você vai ver várias citações. Ele está realmente lembrando dessa passagem, mas no versículo 17 do Salmo 78 ele diz assim: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Irmãos, você conhece essa história? Não conhece? O povo estava há anos de escravidão, e de repente Deus levanta um libertador para o povo, e o povo deixa ali o cativeiro, deixa o Egito, e começa então a caminhar, olhando para frente, porque existia um objetivo, existia uma promessa de uma terra nova, de uma terra diferente, Canaã.
fala: caramba, estou com saudade do Egito, hein? Lá pelo menos, lá a gente tinha lugar para ficar, não ficava sem vagando, andando no deserto, lá tinha uma comida diferente que a gente não aguenta mais comer, essa comida que cai do céu todo dia. Esses caras estragaram todo um plano, ficaram anos e anos sem fazer nenhum progresso, rodando em círculos, lamentando as derrotas, murmurando. E muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, porque nós estamos olhando para trás, nós não estamos olhando para frente, nós estamos nos distraindo, nós não conseguimos enxergar aquilo que está proposto para nós lá na frente, irmãos. Essa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos aqui, existe algo muito maior para nós. Efésios capítulo versículo 7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, tudo ficou para trás, nós somos perdoados, o que passou ficou lá na cruz. Em Cristo e você somos novas criaturas, as coisas velhas passaram. Nós podemos levantar os nossos olhos, irmãos, e olhar para Cristo, olhar para o nosso objetivo, olhar com a certeza que existe uma esperança para nós, eterna. Às vezes eu me assusto, parece que eu sou meu irmão falando assim, igual, eu achei que era ele, irmãos, esqueça o passado. Porque a derrota vem quando nós olhamos para trás, irmãos. Esqueça o passado. Mas eu tenho boas lembranças, legal, amém. Mas para a nossa vida espiritual, para que a gente possa suportar, porque o dia é mau, irmãos. É complicado, é difícil. Conversava aqui antes de começar o culto ali, ó, eu, o Amado e o Sim, falar: caramba, está preocupado com o que hoje? Né? Fora o joelho que dói, né, irmão? Aí outras coisas, mas está preocupado com o quê? Pô, é que aumentou a Covid, mas não é só Covid, a dengue também aumentou, e tem mais gripe, uma série de coisas, é uma loucura, irmãos. Os dias são maus, e a gente realmente vai viver esses dias maus aqui por alguns anos, mas nós sabemos que não é o fim para nós aqui, irmãos. Mas a gente não precisa ficar olhando para o passado e falar: nossa, como eu gostava, como era bom lá no Egito, como era bom, irmãos. A derrota vem de olhar para trás. Se nós queremos vencer em Cristo, nós precisamos olhar para frente, amém, irmãos? Amém. De novo, meu irmão, apareceu aqui. Ronaldo Bezerra diz o seguinte: a segunda coisa, ele diz que a distração vem de olhar em volta. Irmãos, me fala, não sei se você está bom de Bíblia aí, me fala um exemplo de alguém que estava numa situação ali, se distraiu, tirou os olhos de Jesus e aí deu tudo errado. Pedro, Pedro, mas o meu exemplo está em Pedro. Está bonitão lá no mar, no barco, começa a tempestade. Irmãos, você pode estudar, leia sobre o mar ali, sobre a Galileia, leia ali. Tem alguns historiadores que dizem que na época das tempestades, a situação ali ficava como se fosse um liquidificador, por conta da geografia e tudo mais, os ventos, a coisa era muito feia ali. E eles estão ali atravessando, então vem, Jesus ficou, ele pode ir, vai. Cara, como é que Jesus vai se encontrar depois? Jesus falou: vai na paz, vai em paz, pega o barco aí, vai que eu encontro vocês. E daqui a pouco Jesus então fala: caramba, deixa eu ver aqui, não tem Uber, não tem nada, vou andando. O barco estava no meio do mar, Jesus vai andando. Pedro olha Jesus e fala: um fantasma, alguma coisa diferente vindo aí. Jesus falou: não, fantasma sou eu, Pedro. Não, se é tu, manda eu ir contigo. Pode vir, então. Vem, começa a andar na água. E Pedro começa a andar na água, mas Mateus 14:30 diz que todavia ele não focou em Jesus. Ele reparou na força do vento. E quando ele parou e falou: mano, está ventando muito, parece um liquidificador aqui, eu estou andando no mar.
Se ele tivesse continuado olhando para Cristo, ele ia até Jesus, eles iam se abraçar, eles iam voltar juntos para o barco, mas ele olhou toda a situação, ele se distraiu. E quando ele se distraiu, a distração dele rendeu um bom banho. Ele caiu lá e no mar e se afoga, e vamos jogar a boia para o menino ali. Irmãos, quantas distrações nós temos, irmãos? E vou falar uma coisa para vocês. A gente acha que o diabo que está aí, né? A volta aí só olhando, esperando uma brecha e tudo mais. Mas tem algumas distrações, irmãos, que a gente não pode dar por na conta do diabo, né? A gente é muito distraído, né? A gente é muito distraído, tanto que o Titãs cantou, né? Que a gente, no acaso, ia proteger a gente se a gente andasse distraído. Tem muitas distrações, assim como Pedro, mas nós precisamos evitar a todo custo de olhar à volta e ficarmos distraídos, porque as circunstâncias das distrações são muitas vezes desanimadoras para nós. E se eu olhar em volta, irmãos, e se eu olhar a circunstância, a situação, irmãos, aí eu vou ficar distraído. Aí eu vou perder o foco, irmãos. Aí o arado vai, opa, olhei a volta, já desviou, já errou. Tem que começar de novo, porque eu tenho que manter o foco em Jesus. Se eu ficar olhando as circunstâncias, irmãos, e meio, como eu disse, o mundo mal, em meio a várias situações, nós vamos ficar perdidos. Nós precisamos continuar mantendo os nossos olhos em Cristo. Não olhe para trás, não olhe a sua volta. E a terceira coisa que o apóstolo Ronaldo Bezerra, ele diz que o desânimo vem de olhar para baixo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Irmãos, a vida cristã não é sobre mim, é sobre você. Quando eu entendo isso, há uma transformação. Quando eu entendo que a sua vida é mais importante que a minha, e eu estou aqui para poder considerar o superior a mim e a servi-lo, e a de alguma maneira fazer com que você possa ser feliz através da minha vida, caminhando juntos, servindo, amando, da maneira que for. Quando nós olhamos só para os nossos interesses, irmãos, nós estamos olhando para baixo. Quando eu olho para baixo, eu vejo um umbigo aqui. E se eu fizer isso, irmãos, isso vai me trazer desânimo. Desânimo, porque aí tem algum momento, irmãos, que a gente já não é mais eficiente. Porque, explicando, se a gente olhar só para nós, irmãos, a gente vive numa busca louca de querer se auto-saciar. E se a gente vive nessa busca de se auto-saciar, irmãos, a gente vai viver uma vida de egoísmo. A gente vai viver uma vida buscando os nossos próprios interesses. E quando os nossos interesses não estão conectados à vontade de Deus, nós temos um problema. Por isso que nós precisamos nos perguntar o quanto os nossos interesses estão conectados à vontade de Deus. O quanto a nossa busca está realmente em linha com o que Deus quer para nós. Jesus está com sede, estava viajando, ele vai no poço, numa cidade chamada Samaria, e teoricamente ninguém ia lá, são inimigos, não se gostam, mas Jesus vai lá, ele encontra uma mulher no poço. E aquela mulher carente, Jesus tem uma conversa com aquela mulher, quebrando muitos paradigmas, muitos paradigmas. Preconceito de um homem falando com uma mulher que já tinha casado mais de 5 vezes. O preconceito que existia entre
os samaritanos e os judeus. E na verdade, irmãos, a gente pode imaginar que Jesus foi lá com o propósito de falar para aquela mulher: eu sou o Messias. E aquela mulher, divorciada várias vezes, uma samaritana, poder se tornar minutos depois uma missionária. Ela foi lá pegar água no horário que não ia ninguém, porque ela não queria encontrar as outras mulheres. Ela vai lá pegar água, ela encontra um homem, um judeu. Ele fala: me dá água. O que você está falando comigo? Você é judeu, sou mulher. Tem alguma coisa estranha. E Jesus deixa de olhar para o seu próprio umbigo e dos seus interesses de lado, porque ele podia falar: o meu direito aí de homem e toda a questão que tem na sociedade, vai, pega uma água aí para mim que eu estou com sede. Jesus podia ter bebido e ter ido embora. Jesus deixa de se preocupar com a sua sede, os seus interesses, para poder revelar para aquela mulher, irmãos, uma das maiores riquezas reveladas, porque ele diz para ela: eu sou o Messias, eu posso te dar uma água que vai matar a tua sede para sempre. Irmãos, quando nós olhamos para baixo, nós vamos olhar só para nós mesmos, e aí a gente vai pegar uma água de um poço que talvez vá saciar a nossa sede por alguns minutos, mas a gente não vai conseguir encontrar a água viva que vai saciar a nossa sede para sempre, porque para encontrar essa água que sacia a nossa sede para sempre, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para Cristo. Quando a gente olha só para nós mesmos, em algum determinado momento há desânimo. Por isso que a gente fala: pô, tem um dinheiro, tem rico aí que tem problema, tem rico que está triste, tem rico que tem depressão, irmãos. Que tem uma hora que você não sabe mais o que fazer, mano. Não sabe mais o que fazer. O que eu posso fazer mais? Eu não sei, eu tenho tudo, cara. Um camarada aí ganhou o primeiro Big Brother, tem dinheiro, tem fama. Você conhece o Kleber Bambam? Todo mundo conhece o Kleber Bambam? O que o cara quer? O cara quer, vou me aventurar nos esportes. Aí toma um couro ontem, nessa madrugada aí, 30 segundos durou a luta. Que eu quero mais, eu preciso de mais. Tenho dinheiro, tenho fama, mas eu quero alguma coisa a mais. E vai ser uma busca eterna, irmãos. Buscando olhar para baixo, para você mesmo. Não adianta você falar: se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Aí quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você vai falar: se eu tivesse mais um pouquinho de dinheiro. Se eu tivesse mais. Chega um momento que dá desânimo, porque nós estamos olhando para o lugar errado. Nós não devemos olhar para nós devemos olhar para Cristo, e que a nossa vida seja um espelho, um reflexo de Cristo, de servindo, não se preocupando comigo mesmo, mas se preocupando com o outro, servindo, amando, vivendo esse olhar para o alvo, olhar para Cristo. Irmãos, nós não devemos olhar para trás, nós não devemos olhar para o lado, nós não devemos olhar para baixo, mas nós devemos olhar para cima. E olhar para cima, como diz o Ronaldo Bezerra, é libertador. Porque quando nós olhamos para cima, nós olhamos para Jesus. E ao conselho em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu disse, quando eu comecei a falar, eu falei que essa semana algumas coisas que eu me pego, né? Esse post do resgate que eu fiz do post do Ronaldo, que é de 2019, mas uma música, uma letra de uma música que tocou umas 35 vezes na minha casa essa semana, que diz: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para cima, nós estamos livres, irmãos. Livres de um monte de coisa que eu podia contar aqui para você. Livres do pecado, livres da condenação. Nós não temos dívida nenhuma, irmãos. Nós somos livres. Talvez esse é o benefício que eu mais gosto, irmãos. O que você é em Deus? O que você é em Cristo? Eu sou livre. Livre para fazer o que eu quiser fazer. Eu tenho liberdade para fazer isso, mas eu vou ser estúpido se eu não usar essa liberdade para correr para Cristo. Eu vou ser estúpido se eu usar essa liberdade para ficar olhando para o lado, vendo as distrações do mundo,
eu não vou ser, desculpa usar o termo forte, mas não tem, vou ser estúpido se eu ficar olhando para mim mesmo, meu próprio umbigo, porque isso não tem nada de cristão. Tenho liberdade para olhar para Cristo, porque é nele que eu encontro tudo o que eu preciso. Se eu ainda preciso de alguma coisa, irmãos, porque nós já fomos salvos, o maior bem que nós poderíamos receber, o maior sacrifício, a maior prova de amor foi dada lá na cruz. E toda vez que eu falo cruz, eu olho para a mesa aqui, ó. Cruz, olha a mesa, hoje não tem mesa. Irmãos, o que mais a gente precisa? Nós recebemos salvação. Irmãos, a gente ainda ora, pede para Deus, Deus me ajuda, está doendo aqui, me cura, e Deus cura, irmãos. Deus precisa de uma porta aberta, Ele abre a porta, porque Ele é o Deus que faz o que lhe apraz, soberano, Deus fiel, Deus do impossível. Mas o que nós precisamos, irmãos? O que mais nós precisamos? Nós temos tudo que precisávamos. Cabe a nós, irmãos, olhar para o alvo. Siga para o alvo, olhe para o alvo, irmãos. Porque quando eu olho para Cristo, nada mais importa, nada mais me satisfaz. Eu não preciso de mais nada, tudo que eu preciso está nele. Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus que me salvou, Ele é um Deus que pagou a minha dívida, Ele é um Deus que é soberano, Ele sabe o que tem de melhor para mim, Ele tem um plano perfeito, Ele não chega atrasado. E ainda assim, irmãos, bênçãos para o passado, bênçãos para o presente, e a maior bênção para o nosso futuro, vida eterna. A maior bênção que nós poderíamos ter, irmãos, um lugar assegurado lá para nós, irmãos. Imagina que coisa maravilhosa, uma eternidade para nós. Não tem dor lá, irmãos, não tem colesterol. Você pode escolher se quer ficar na ala B, na ala C, na ala D, só escrever aí, irmão. Faz uma oração e coloca em frente à piscina, Deus, quando eu for morar na eternidade. Tem ar-condicionado nos quartos, olha que bênção. Eu brincava com as crianças na piscina. O que tem de almoço hoje, tio? Um dia eu falei pro Caio e pro Léo, da Tabata, e aí eles foram pro almoço e me cobraram, mentiu pra gente. Eu falei, menti, mano, brinquei. O que tem hoje pra jantar? Eu falei, já, bife parmegiana. Quem não quiser filé mignon parmegiana, quem não quiser tem lasanha, e a terceira opção é hambúrguer. Aí falou, pô, não tinha hambúrguer, não tem hambúrguer. Mas lá vai ter tudo isso, irmãos. Tudo pago. Não vamos precisar pagar nada, irmãos. Se nós conseguirmos e mantermos a nossa vida olhando para Jesus, irmãos, nada mais importa. Não existe mais, a gente não, deixa eu te falar uma coisa, a gente não vai achar satisfação em nenhum lugar. A gente não vai achar satisfação em nenhum lugar, porque todas as alegria é passageira, irmão. Só em Deus a gente tem uma alegria que dura para sempre, que é uma alegria que não oscila, é uma paz que excede todo entendimento. E a gente vai chorar sim, vai doer sim. O mundo tem aflições, a gente tem dificuldade. Você pode estar aqui sentado hoje sofrendo demais por uma situação, não duvido disso, eu também sofro. Mas a gente precisa olhar para frente, irmãos, olhar para Jesus, irmãos, continuar caminhando, deixa as distrações de lado, deixa o que passou para lá, para de olhar para o seu próprio umbigo, porque isso vai aliviar um pouco a caminhada, quando a gente puder caminhar servindo, amando, perdoando, caminhando juntos, numa caminhada onde Deus e Jesus podem ser glorificados através das nossas vidas, irmãos. Aí a gente vai entender a vida de outra maneira, irmãos. A gente vai entender que nenhum bem, que nada, nessa noite louca, pedirão a tua alma, que tu vai fazer com todos os celeiros que tu juntou, mano. Nada além da presença de Deus nas nossas vidas pode nos satisfazer. Nada além de vivermos Deus nas nossas vidas pode de alguma maneira ter alguma razão para nós. Qual é a razão da nossa vida, irmãos? Qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o nosso plano pós-carnaval para 2024? Eu não sei. Qual é a tua função nesse mundo? O que você vai fazer agora?
olhar para frente, para Jesus, servir, amá-lo, viver uma vida na presença dEle, que a cada momento, em cada atitude nossa, a gente possa estar olhando para Deus. Isso com certeza vai nos satisfazer. E nós então estaremos de alguma maneira satisfeitos. E satisfeitos, irmãos, muitas vezes vai ser com dor. Satisfeitos chorando, mas entendendo que Deus é Senhor, Deus é soberano. E nós podemos então caminhar, assim como Paulo disse lá em Filipenses 3:13, 14, ele falou: pensa numa coisa, irmãozinhos, aí vocês estão pensando, esqueça das coisas que ficaram para trás e avança para frente, prossiga. Ele falou: eu estou prosseguindo, eu estou fazendo isso, meu conselho para vocês, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Precisamos olhar para cima, olhar para o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Olhando para Ele, nós estaremos satisfeitos, livres para viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, feche os olhos.